Alô, amigos, alô, Valéria Lopes, alô, Oscar Berro, alô, gente amiga, com que prazer estamos iniciando o programa do dia de hoje. Olha, aqui na abertura do programa no dia de hoje, nós tivemos imagens lindas de um filme que foi feito pela Metro-Goldwyn-Mayer nos Estados Unidos, sobre o Rio de Janeiro, datado de 1936, quer dizer, uma coisa fantástica realmente, né? Uma lembrança extraordinária da cidade maravilhosa, essa cidade que nós todos amamos e que está gritando socorro, que está pedindo, evidentemente, que as nossas autoridades daqui para frente possam ser incorruptíveis. Eu sei que de repente aí do outro lado você está rindo, né? Porque a corrupção lamentavelmente existe no mundo inteiro, mas não aos níveis que chegou a governança do Estado. A Janete Santos está vendo a gente, o Paulo Paranhos, muito obrigado pela audiência. E se você quiser, vá colocando aí o seu nomezinho, que será muito prazer. Por exemplo, anunciar, né, o caso agora do Oscar Sureiros, que está vendo a gente, da Letícia Vasconcelos, Janete Santos, bom dia querido. Bom dia, querida. Pois é, então a gente falava disso, quer dizer, a gente tem sempre que lembrar que o Rio de Janeiro foi realmente abençoado por Deus em matéria de aparência, não é? Quando você percebe a beleza do Rio, bom dia, o Berro, muito obrigado, ótimo dia para você também. Margarete Azevedo assistindo nesse momento, então eu dizia exatamente o que é, né? O turista chega aqui no Rio de Janeiro, fica embevecido com as belezas naturais do Rio de Janeiro e também com algumas coisas feitas pelo homem. Alô, Flávio de Oliveira Raposo, bom dia, Fernando, lá do São Luís do Maranhão. Maravilha, Flávio. Um abraço aí também para todas as pessoas de São Luís do Maranhão. Então é aquilo, a história. O que nos fascina no Rio de Janeiro são duas coisas basicamente. Alô, Rita Carneiro de Mendonça, abração. São duas coisas. Uma, a gentileza do seu povo, a capacidade de receber bem a todos que vieram de fora, que é uma tradição desde a época que o Rio de Janeiro era a capital da República. E de outra feita também, o que nos deixa embevecidos, né, apaixonados, digamos, é a topografia do Rio de Janeiro. Olha que eu tenho viajado em grande parte da América do Sul e mesmo da Europa, então das Américas, digamos assim, e não tenho visto lugar mais bonito topograficamente que o Rio de Janeiro, né? A própria cidade de Mônaco, né, que se decanta em prosa e verso e que é um habitat dos mais ricos do mundo, é uma cidade à beira-mar, bonita, evidentemente, né? Não tem comunidades pobres, por ser uma cidade absolutamente rica, mas não tem montanhas tão bonitas como o Rio de Janeiro tem. O Rio tem montanha e tem mar ao mesmo tempo. E isso é fantástico, né? Tem sido fantástico. Nós temos aqui o Pão de Açúcar, temos o Cristo Redentor, com aquela construção magnífica daquele Cristo abençoando a Baía de Guanabara. Então, alô, Dom Charles Ferreira Barbosa Casanova, abraço para você também. Então, na verdade, esse é o lado bom do Rio de Janeiro. Agora, o lado político tem sido uma tristeza. Tem sido uma tristeza. Não só no Rio de Janeiro, você sabe disso. Rio de Janeiro, o Estado, principalmente o Estado, né? E mais do que isso, até a própria política federal. Porque falam muito e pouco fazem. E o que é pior, ganham muito. Ontem eu deixei aqui a fala da Marcela Tavares, né, dizendo que a gente tem que fazer um esforço danado para diminuir o salário de políticos e também, por que não dizer, até de juízes mesmo, porque esses salários são irreais com relação à maioria da população. A população brasileira, nossa senhora, né, perto de 80% vive no máximo com 2 salários. E na verdade os caras estão ganhando 30 e tantos mil e tem tanto achego que de repente beiram 100 mil de salário.
Alô, Maria Fialho, um abraço para você. E aí, o resultado de tudo isso, porque se ganhassem tudo isso e fizessem coisas que realmente redundassem em favor da população, meu Deus do céu, acho que ninguém estaria reclamando. Ninguém estaria. Eu tenho uma amiga querida, que foi minha produtora de rádio durante 4 anos, que mora há 8 anos em Oslo, na Noruega. A Aline Raibold, casada com o Ivan Berquist, que tem um filhinho muito engraçadinho chamado Patrick, e eu quero aproveitar para mandar um abraço. E a Aline virou uma cidadã do mundo, né? Porque ela casou-se com o Ivan. O Ivan é um homem da Noruega, que é, se não for o mais rico, é o 2º país de melhor qualidade de vida do mundo. Então, a cada férias, ele pode viajar e viaja em torno da Europa. Recentemente estava onde mesmo, Samira? Eu acho que estava na Alemanha e tal. Então ela viaja o mundo todo. E ela diz aquilo que a gente já sabe. Quando você tem uma sociedade rica estabelecida, então você tem algumas vantagens. Por exemplo, vamos falar da Noruega. Todo o ano letivo, todo o curso que o cidadão faz até chegar ao 3º grau ou mesmo ao doutorado é patrocinado pelo governo. Ou seja, ele não gasta um tostão se não quiser, porque tem também as faculdades particulares. Por outro lado, medicina não tem necessidade de ter plano de saúde, porque a medicina é igualmente patrocinada pelo governo. Agora, veja bem, o governo coloca de imposto para o cidadão 50% de tudo que ele ganha. Mas, meu Deus do céu, desta feita, quem é que não quer? Se você tem 2 ou 3 filhos, você vai saber que a faculdade dele, desde o primário antigo que havia, desde o 1º ciclo, o 2º ciclo, o chamado fundamental, o 3º grau e até a pós-graduação, está garantido, você não vai fazer esforço nenhum. Então você dá 50%, sorrindo, ainda sobra dinheiro para passar as férias em algum lugar. Claro que isso é uma sociedade que já conseguiu uma evolução tamanha que consegue fazer isso. Mas o que nós temos aqui no Brasil é um negócio vergonhoso. O que nós temos, ainda há pouco eu estava vendo aqui no Bom Dia Brasil, quero aproveitar e mandar um abraço para os colegas jornalistas, mostrando o estado dos presídios brasileiros. Foi mostrado há pouco aqui, quem viu sabe do que eu estou falando, presídios que as pessoas estão morrendo de tuberculose, porque sequer tem remédio, sequer tem tratamento, e o que pior, essas pessoas estão ali jogadas numa cela que eventualmente cabe o quê? 7 ou 8 pessoas, jogadas numa cela que de repente tem 30, 40 pessoas. Então o sujeito não só está morrendo, a reportagem mostrou alguém que morreu de tuberculose, não só o cidadão está morrendo, como está contaminando outras pessoas. E aqueles que escaparem vão ter ali dentro, porque são tratados pior do que bichos, vão ter a autêntica faculdade do crime. É que as pessoas não se apercebem. Cidadão, deputado bonitinho, de terno e gravata, ele não se apercebe, para ele a vida dele está resolvida. Não é? Se for deputado federal, então, 33 mil está mal para você? 33.780, e com ajuda paletó, auxílio não sei o quê, auxílio de não sei mais o quê, plano para toda a família sem gastar um tostão. Isso tudo, esses mimos, como diz a Marcela Tavares, chegam a quase 100 mil reais. A quase 100 mil reais tirados do bolso sofrido da população. Isso é que é a falta de vergonha. Isso é que é um absurdo. Então, de repente, você vê esses cidadãos, eles vêm de público, eles falam bonito, porque a vida deles está solucionada. Agora, eles só se esquecem que ao terem esse comportamento altamente egoísta e irresponsável para com a pátria, eles só esquecem que eles estão formando uma geração de marginais. Nós estamos atualmente com um índice altíssimo de desemprego. E ainda recentemente, o presidente Temer tentando se safar da ceifa, né? Tentando dizer que não, que está melhorando a economia, até disse que realmente a economia havia avançado em abril em torno de quase 1%, ou seja, é uma estagnação. Mas vamos entender, pelo menos a gente estava em descenso, e aí paramos o descenso, e de repente pode haver a ascensão, quem sabe? Mas a verdade vem depois com
a avaliação, né, do ganho de cada um, a avaliação chegou à conclusão de que, na verdade, com relação ao mês de junho, a junho do ano passado, a gente caiu em quase 1 ponto percentual. Vale dizer que, muito provavelmente, a recessão ainda esteja aí ameaçando. Então, no meio de tudo isso, para se manter no cargo, houve uma distribuição de benesses, uma distribuição de verbas entre deputados, troca de deputados. Não, você vai votar contra, agora você vai votar a favor. E mais do que isso, além dessa distribuição, houve cargos e salários. Oh, maravilha! Né? Porque você sabe, se o cara for funcionário ou de um deputado, ou de um senador, ou de repente for nomeado por um deputado, por um senador, não tenha dúvida que ele vai ganhar entre o mínimo de 10 mil até 20, 22 mil reais. Está ruim para você? Para aquele que vai lá, não está ruim. Agora, se esquece que quando você paga salários altos num país em desenvolvimento, o que está acontecendo? Você está tirando da população pobre e tornando essa população cada vez mais miserável. É por isso que eu assinei lá essa proposição da Marcela Tavares, que faz um trabalho excelente, né, cobrando dessas pessoas, porque o que é pior, você encontra com essas pessoas e essas pessoas se imaginam autoridade. De uma certa forma, são, mas só são através da sua capacidade moral. Se você não tiver capacidade moral, haja vista aí o senhor Sérgio Cabral. Meu Deus do céu, o que se espera desse homem? O que pode se esperar desse homem? E o que pior, quantos e quantos e quantos estão aí à míngua? Oscar Berro, por exemplo, que foi diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro, está dizendo: todo caso de tuberculose demora no mínimo 180 dias ou 6 meses com 3 antibióticos por dia ininterruptamente. Esse é um dos motivos do alimento dessa doença bíblica. Quer dizer, veja vocês, não é? Então o que eu estou dizendo é basicamente um grito de socorro. O Rio de Janeiro agora veio do Dornelles, porque o outro tirou licença para tratamento de saúde. E a pergunta que fica é o seguinte: quem é que trata da saúde da população? Quem é que trata da saúde daquelas pessoas que estão lutando no dia a dia, com dificuldade muitas das vezes, e inclusive aqueles que, tendo filhos, estão aí lutando para formar os seus filhos? Quem é que bota dinheiro na UERJ, que está uma vergonha a UERJ? Nós temos aqui entre os nossos debatedores o professor Marco Antônio Duarte, esse professor da UERJ, querido amigo, produtor de rádio, jornalista, radialista, e ele diz: tem elevador que não funciona, tem banheiro que não tem sequer descarga, tem banheiro, o aluno é obrigado a levar, isso quando agora está em férias, mas não importa, era obrigado a levar de casa o papel higiênico, que não tem papel higiênico, e tem salário para pagar essa turma de Brasília? Essa turma que é incapaz de dar segurança ao Rio de Janeiro, diuturnamente nós estamos vendo aí, mostrado pela televisão. Tem amigos meus que dizem assim: eu não vejo mais o RJ, eu não vejo mais sei lá, o da Band, o Alerta Geral da Record, sei lá. Mas não adianta não ver, as coisas estão aí saltando aos olhos. E alguma coisa tem de ser feita. Alô, André Carlos Santos Rodrigues, muito obrigado pela audiência. Bom, isto colocado, isto posto, a gente começa o programa do dia de hoje. Eu estou lembrando, tem alguns recadinhos aqui para dar para você, que nesse momento está me ouvindo. Isso é que é importante, não é? Eu quero mandar um abraço para Solange Mel Rodrigues, para o Miguelzinho fez 3 anos esse mês, para a Idelval Lourenço e também Maria Ângela Machado de Assis. E queria lembrar do Hostel Icaraí, né? O Hostel Icaraí é realmente muito mais barato do que qualquer hotel, e você tem muito conforto com suíte, e fica à vontade. Fica ali na praia de Icaraí, o Hostel Icaraí. Então, se você quiser saber mais, ver detalhes, acesse o site do Hostel Icaraí, @gmail.com. O telefone para contato é 99-612-5395, 99-612-5395.
E também queria lembrar da Academia do Luiz Paulo de Jiu-Jitsu. Eu, quando era garoto, eu fiz defesa pessoal e me ajudou muito na minha vida até hoje, e é importante nos dias de hoje. Então, se você quiser fazer luta com responsabilidade, não é para brigar na rua, é para se defender. Se você quiser ser, digamos assim, um atleta do jiu-jitsu, procura lá meu amigo Serginho, faixa preta, 4º grau, segundas, quartas e sextas, às 15 horas. E também a segunda-feira e quarta-feira, às 21h30, Rua Coronel Moreira César, 403 Icaraí, Academia do meu amigo Luiz Paulo. Muito bem, são os recados que eu tenho que dar aqui no dia de hoje e lembrar também do Trivago, né? Eu ia esquecendo dessa história. Não vá, se você quer viajar e se você tiver uma bela cabeça, você não leva a mal. Você pode pagar mais caro, mas você pode pagar muito mais barato. Isso porque trivago.com.br, ele pode chegar até você e ele examina todos os hotéis disponíveis. E muitas das vezes você encontra um hotel por preço muito mais barato do que o outro, ou um quarto, o mesmo quarto, com preço baratíssimo. Eu sempre fiz isso quando faço em viagens. Tenho esse hábito de pesquisar não só pelo Trivago, mas por todos os sites que são de informação e que dão essa possibilidade de te dar um desconto enorme. E, sinceramente, trivago.com.br vale a pena. Leila Aparecida Proença, um abraço. Sueli Johnson, um abraço para você também. Chegamos ao momento da palavra amiga. Vamos chamar aqui a Samira Valente. Daqui a pouco nós teremos duas pessoas incríveis aqui conosco. A doutora Reni Kescher, que você está vendo lá em cima do meu ombro, lá no finalzinho lá. Alô, doutora Reni, como vai? Tá dando adeuzinho. E o nosso jornalista amigo Erp Gomes. Alô, Erp, abraço grande. Daqui a pouco ele vai conversar com a gente. Muito bem, Samira Valente, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Samira, qual é o papo do dia de hoje? Fernando, é o Beto, do Andaraí, que ele comenta o seguinte: eu e a minha esposa não estamos nos entendendo por conta de nossas diferenças religiosas. Eu sou espírita e ela é evangélica. Como a gente pode se entender melhor? Não falando de religião, né? Eu acho o seguinte, quer dizer, quando a pessoa não é radical, aí tem que ter um radical. Não sei se parte da Angélica ou parte de você. Quando a pessoa não é radical, ela convive perfeitamente. Eu sou espírita, kardecista e ecumênico, não é? Então o que acontece? Eu me dou muito com amigos. Olha, tem amigos aqui, Jamuel Oliveira é pastor, vem sempre aqui, é um grande cara, fantástico, uma inteligência maravilhosa e é pastor. Eu acredito em reencarnação, ele não. E daí? Somos amigos. Baltazar Salgado é evangélico, somos amigos. Quem mais, meu Deus do céu? Tem católicos, meus amigos queridos que participam aqui do programa. Recentemente até agradeci a Dona Urani Tempesta pelas cestas básicas que distribuiu entre os funcionários daquela emissora que não paga. Quer dizer, meu Deus do céu, entende? Não tem que brigar por causa de religião. Pior é quando algum mete na cabeça que ele tem que convencer você daquilo que ele está convencido. Ninguém fica convencido só porque o outro quer. Você se convence se você se sentir bem na casa que você vai, né? Eu sou a favor de todas as linhas de pensamento. Respeito todas as pessoas. Não é para ter audiência, não. É porque se deve respeitar, a não ser que a pessoa seja um marginal. Aí não há como ter respeito. Mas fora isso, não. Então acho que vocês têm que ter uma certa moderação. Um tem que parar de convencer o outro e tentar viver a vida, porque a vida física é muito curta. E muitas das vezes, mesmo para quem não acredita, quando você morre e vai dessa para outra, nem sempre você encontra teu cônjuge. Tá sabendo? Às vezes você demora séculos para reencontrá-lo. Então, se você encontrou uma alma gêmea que você ama, compadre, comadre, segura, porque não é tão fácil segurar na vida espiritual. Por que é isso, Fernando? Porque existem muitas almas gêmeas. E mais do que isso, porque a gente precisa entrar em franca ascensão. A gente precisa ascender ao progresso. E uma pessoa só, com a mesma pessoa, ao longo da eternidade, nem sempre chega a isso.
É preciso que a gente tenha entendimento para perceber essa realidade. Beijo grande para você. Nós vamos agora para a prece de Cáritas, né, que é aquele momento nosso, e depois então tem uma música lindíssima, uma música espírita chamada Quanta Luz, e depois então a gente vai para a sala de visitas. A prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, olha que coisa linda, né? Que coisa linda que nós tivemos. Evidentemente é muito lindo. Olha, tem aqui. Artesano. Vamos ouvir. Um pão com receita exclusiva, muito macio, com fatias mais grossas e tão saboroso que vai bem de qualquer jeito. Vai bem com o marido, vai bem com os filhos, vai bem com a família, vai bem com toda a família. E vai muito bem, mas muito bem. Sozinho. Chegou o Plus Vita Artesano. O pão que vai bem com tudo. Pois é, olha, esse artesano, ele é muito bom mesmo. Outro dia eu trouxe aqui para casa, fantástico esse pão. Parece aquele pão que era feito pela minha avó, falando sério. E nós vamos agora, se tudo correr bem, vamos lá. Vamos a esse momento ainda de oração e depois voltamos com a sala de visitas. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando
assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Pois é, então tivemos aí Quanta Luz e agora fechamos o nosso computador porque vamos conversar com os nossos queridos convidados. Samira Valente, está preparada? Sim, com Olha, eles. um abraço para o André Noite On, muitas saudades dessa prece à 1 da manhã, e onde minha saudosa mãe, que desencarnou há 21 anos, será? Nos ensinou a sermos ouvintes seu e da prece em 1994 pelas ondas sonoras da Rádio Tupi. Muito obrigado, André, um abraço para você. Wep Gomes, bom dia, Wep! Bom dia, muito bom dia, Fernando. E falando mais uma vez da alegria, da satisfação de estar aqui e a emoção que você traz para todos nós, né? Eu acho que se as pessoas procurassem ouvir mais, saberiam o grande professor que você é. Aliás, eu quero até prestar uma homenagem também à confraria, né, do rádio, e mandar, aliás, homenageando a turma toda, eu mando meu forte abraço para o Oscar Berro, Coronel Brandino, Coronel Borges, e inclusive o Nenel, o grande compositor. Grande Nenel. E falo isso aí, mas E a nossa confrade aí ao lado. E a nossa confraria. Doutora Rene. A nossa está aqui hoje também, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Nossa grande doutora. Aliás, cavalheiro que você é, eu cometi uma indelicadeza, né? Porque eu deveria ter falado primeiro com as damas. E eu esperei, eu aguardei. Eu estava aguardando isso, eu estava esperando. Mas eu puxo para minha culpa. Doutora Rene, prazer grande em vê-la aqui, doutora. Tudo bem? Tudo bem, a alegria é minha, um prazer sempre grande estar aqui com você, com a Samira e com os convidados sempre queridos, também uma alegria para mim. Vou mandar um abração pro Nenel também, que na outra semana eu estive aqui com ele, adoro o Nenel também. E eu vou começar mandando um abraço para a Leila, que está sempre nos assistindo, né? A Leila Proença está sempre nos acompanhando. É verdade, quem assiste sempre a gente. Aliás, outro dia foi muito simpática comigo, num almoço que você foi com ela, foi a Miriam Correia. Sempre né? ligada. Ela, como toda pessoa, não espera que as pessoas vejam o programa inteiro, né? Até no rádio existe isso. Houve um cálculo, por exemplo, do somatório de ouvintes em rádio e chegou-se à conclusão que, em média, por mais que o ouvinte prefira esta ou aquela emissora, ele ouve 20 minutos.
vai variando o número de ouvintes. Isso. Então isso também deve acontecer, imagino. Né, é verdade, é. Então, mas na medida do possível. Então um abraço, ela até já mandou um alô aqui para a senhora. Ela deve ter amado a música, né? Eu vou voltar. Falando com a Samira aqui, o quanto a luz, né? Agora, me penitenciando dessa indelicadeza, que eu deveria ter começado com o Sil, eu vou aqui só para o EP completar os alôs que você tem que dar, não é isso? Não, é o seguinte, observações que a gente faz, né? De alguns detalhes. Primeiro, quero dar um forte abraço aqui da Samira, né? Certo. Uma criatura admirável. Né? Muito obrigado. E também, Fernando, o desembargador, né? Que carinhosamente está nosso querido Antônio Carvalho. Carinhosamente conhecido por Tonico, né? Tonico, desembargador Tonico. Né? Então são duas criaturas. E o Brandino, que nós temos que abraçar, falou, né? Adoro, são duas pessoas. O Brandino não foi você que levou, mas o Newton Borges, coronel, foi você que levou. Exatamente. E é uma pessoa admirável. É uma pessoa admirável. Parabéns pela sua indicação. Muito obrigado. Uma pessoa admirável. Fernando, eu acho o seguinte, eu acho que o ser humano se transformou muito. Quando eu falo daquela bobagem que eu acho que algum país, ou não sei a quem interessasse, jogou pozinho em cima, botou alguma coisa na água, pessoas me telefonam e tudo pensando que eu estou falando um absurdo. Mas você vê que realmente o ser humano está sem noção. Você vê que pratica cada ato, por exemplo, até mesmo os políticos, né? Então eu acho que é uma coisa tão absurda que não dá para entender mais o comportamento do ser humano. Vamos continuar nesse papo já, que eu quero muito a sua opinião, mas agora eu vou falar uma coisa que não é amenidade, é necessidade. Eu estava conversando há pouco com a doutora Rene e eu pedi até ela que ela faça essa pauta, de repente, não é, nas terças-feiras, porque ela entende tudo de dente, de odontologia, de implantodontia, né? E eu, por mais que eu chegue perto, eu não consigo nem 10% dessa história. E ela veio falar outro dia, e não tivemos tempo de conversar aqui, que quando a pessoa tem aquele dentinho separado, né? Tem gente que tem a distância quase de um dedo para o outro, né? Dizem que é para botar o canudinho, mas não é legal. Qual é a solução nesses casos, doutora Rene? Tem solução, e hoje soluções bem práticas. Acontece, sabe, Fernando, eu acho muito importante você respeitar o paciente. Existem pessoas que gostam do espaço. Dente assim, é verdade. Né? Respeito é bom e a gente gosta. Então, mas em odontologia não é estético. Para um profissional da área cosmetológica que se fala, né? Então, não é estético. Então, mesmo a pessoa que diz assim, eu adoro, quando você fala assim, deixa eu fechar para você ver, e a gente tira. Sim. Depois que você acaba com aquele espaço, a pessoa se encanta. Mas tira como? É algum tipo de massa que agrega ao dente, é isso? Isso, olha só. Quando a pessoa é mais nova, chama-se diastema. Diastema, que toda criança tem. Porque os dentes permanentes são maiores que os de leite. Então, aquele espaço já é de propósito, né? Natureza, Papai do Céu fez, para que dê o espaço para os dentes permanentes. Sim. Quando você vai crescendo e esse espaço continua, na adolescência, se usa muito colocar um aparelho ortodôntico, porque esse espaço é mantido por um músculo, o freio labial, que todo mundo tem, bem na frente, entre os dois dentes, ele insere muito forte e atrás, o músculo, esse freio não deixa o dente encostar um no outro. Olha só. Então você pode estrangulá-lo com o aparelho ortodôntico ou você pode cortar através de uma incisão. Você remove essa inserção e o dente, dependendo do estágio que esteja a troca de dentes, ele pode vir para o lugar. Chegando. Ou você rapidamente também coloca com o aparelho. Quando você chega na fase adulta e que esse espaço continua, antigamente a gente tinha poucos recursos, né? Ou você fazia a coroa do dente inteiro por conta daquele espaço. Depois foram surgindo as resinas de última geração, cada vez melhores, né? Agora temos a nanopartícula, né? Então você consegue recuperar com as resinas, mas ela não tem resistência suficiente. Entende? Ela não aguenta a mordida. Ela acaba, não aguenta. Com certo tempo ela cai. Dura pouco tempo. Sei. O que tem de mais moderno hoje é exatamente os fragmentos cerâmicos. Você molda o paciente e manda para o laboratório. No laboratório,
existe a leitura deste dente através de um scanner que joga para uma máquina e que vai completar esse dente. Estou falando grosseiramente, sim, né? para que as pessoas entendam, isso, né? É feita naquelas máquinas de impressão 3D? Sim. Então, vai ser feita a impressão num fragmento cerâmico. Por que fragmento? Porque não é o dente inteiro, é um pedaço da cerâmica completando. Entendi. E é uma perfeição. É realmente espetacular. E aí a durabilidade... Muito maior, né? A senhora teria falado que esses fragmentos são nanofragmentos, né? Não. O que significa isso? É isso? Não, as resinas é que As resinas é que são. As modernas, né? São de Sei. nanopartículas, né? Sei. Agora, as cerâmicas são cerâmicas ultramodernas, que Ultramodernas. são feitas por computador, né? Sim. Existe o preparo, é o computador que faz. Você Certo. não, o scanner joga para essa máquina, que é a impressão em 3D, né? E ela lê, tem um software que lê essa leitura e transmite em prótese. Eu vou dar o meu testemunho nessa história, porque eu tenho um filho que até foi para a Austrália, antes de ir para a Austrália, foi colega do seu, o Pedrinho, desde tenra idade, os dois. E o Pedrinho é um excelente dentista, que é filho da nossa querida doutora Rene. E o Bruno tinha esse dente separadinho, e o nosso querido doutor Felipe, né, que eu chamo de Filipinho, porque, meu Deus do céu, né? Não, Felipe não foi o Felipe, foi o Pedro, foi o Pedrinho. E o Pedrinho juntou ali, e ele ficou 2 anos na Austrália, voltou, está até hoje com... O dele foi fragmento cerâmico. Antigamente cerâmico. era resina, depois foi o fragmento cerâmico. Uhum. Meu Deus do céu, que coisa, a modernidade, né? Isso. O Herpe Gomes, você é um cara que sempre tratou dos dentes, ou sofreu muito de dor de dente? Eu sofri muito. É mesmo? É uma situação muito terrível, desde pequenininho, né? Que eu já tive problema dental. E até hoje ainda tenho problema. Mas, infelizmente, por falta de recurso e tudo, eu não pude, né? Fazer um tratamento adequado. E hoje estamos tendo aqui uma grande aula, que eu acho que é muito bom, isso aqui é muito importante, que eu acho que é a higiene bucal, né? Esse tratamento, eu acho que isso ninguém pode descuidar. Eu acho que é uma coisa... Eu de muitos anos... Porque naquela época, né, Herpe, a gente é mais ou menos da mesma idade, naquela época não havia muita informação, né? Não havia não. E a odontologia também era limitada, né? Na verdade, assustava muito, né? E automaticamente o recurso era sempre tirar. A solução era sempre arrancar o dente. Arrancar, tá doendo, arranca o dente. Então isso era lamentável. E eu até aproveito aqui para dizer, eu digo a muitas pessoas, para não descuidar. De manhã, quando toma café, de tarde, no almoço, escova sempre os dentes. É um tratamento que os pais sempre falam, mas muitos filhos não acompanham. Então, eu acho que isso é muito importante. E procurar profissionais com condições, né? Os profissionais, eu como a doutora Rene, não gostei da presença dela, mas eu sei da fama, do valor da fama. Da boa né? fama. E na Tijuca e em todos os lugares aí, pessoas que vêm até de longe, para fazer esse tratamento com a doutora Rene, isso é muito importante. Agora, você me dá a chance de fazer uma pergunta para ela, doutora Rene. Eu imagino que nesse momento nós temos aí um bom percentual de ouvintes, ou que são pais de alunos de odontologia, ou até alunos de odontologia, né? Os tempos mudaram, a senhora diz e a gente constata que hoje a odontologia tem muitos recursos, mas ainda hoje é uma boa profissão para se entrar? Eu acho que a profissão que você ama é a profissão boa, que você ama de verdade, porque existem pessoas que escolhem a profissão pelo que acha que dá dinheiro, né? Agora, quando você escolhe com o coração, obviamente você vai trabalhar a sua vida inteira com o coração, né? Toda profissão no país que nós estamos vivendo, né? Qualquer que seja ela, está difícil de começar no mercado. Verdade. Até porque, eu penso, no caso da odontologia, os materiais são muito caros, né? São. Você tem a técnica, mas tem que ter cadeira. Mas no Brasil, Fernanda, é uma felicidade muito grande esta importância que se dá ao tratamento odontológico. Nem todo mundo se preocupa com a função, mas todos se preocupam com a estética. Então, as pessoas vão mesmo ao dentista, as pessoas se empenham, você vê pessoas de todas as idades com aparelho ortodôntico, não é mais só jovem, tem pessoas com 50, 60, até 70 anos com aparelho ortodôntico. Então, a odontologia no Brasil é um campo muito bom. Só que muitas pessoas se formam e abandonam. É mesmo, né?
É uma profissão muito difícil. Isso acontece também no jornalismo, né? Né? É uma profissão muito difícil. Muito difícil. Você não pode... você se forma... se você for aceitar trabalhar nessas clínicas populares, que a extração é grátis, que a restauração é 20, 30 reais, você, entre aspas, se prostitui. Você se agride. Porque se você ama e você deseja fazer um sorriso bonito e você não consegue trabalhar tendo condições para isto, né? Então é uma coisa frustrante. Mas quando você ama mesmo e você insiste, você se dedica, você vai ter um início árduo, como é toda profissão. Né? O segredo é a persistência. É a persistência. E o estudo. E o amor. O amor, o estudo, eu acho que é acima de técnica, persistência e amor. E amor. Tem que se dedicar e tem que se dedicar muito e vai passar por muitas dificuldades, porque é um aprendizado, né? É um aprendizado constante. O pessoal fala, mas Rene, você está aqui no congresso, mas Rene, você está estudando até hoje. Tem que estudar. Eu vou para o congresso agora. 20 e pouco de agosto, estou indo para São Paulo, Congresso Internacional, ODIOS Integração só de implantes. Só irão implantodontistas. Só quem é especialista, no caso eu sou especialista e mestre. A gente está sempre lá para aprender mais. Para aprender sempre. Isso me lembra, viu, Samira, uma figura que cada qual no seu cada qual, que nós temos entre os nossos amigos, que é difícil imaginar às vezes que a pessoa tenha um destaque numa profissão, por exemplo, como cabeleireiro, né? E tem as pessoas, tem aí o Edson Freitas, que tem, né, salões maravilhosos e tal. E nós temos um amigo que já participou aqui conosco uma vez, e eu gostaria de que ele participasse mais vezes, mas que na realidade ele não pode participar porque ele está sempre viajando. Ora está em Nova York, ora está em Miami, ora está em Paris, e ele é cabeleireiro. É o Pianta Henrique. Né? E o Pianta é uma figura, porque ele ama aquela profissão, e ele é uma figura a partir até do layout, porque é uma pessoa já de meia idade, né? Muito bonita do ponto de vista da aparência, como aliás todo profissional de estética é, né? Aí vai um elogio para a doutora Rene, mas também, tem aquela barba, né, que parece uma barba de chinês, né? E uma personalidade extraordinária a ponto de ser correspondente no Brasil, ou seja, uma espécie de embaixador da UAU, não é UOL não, é UAU, que é a maior empresa de cosméticos capilares dos Estados Unidos. E ele muito nos honrou com a presença dele. É a questão do amor que disse a doutora Rene, né, Samira? Aí nesse amor, como a doutora bem falou, nesse amor está incluído você querer cada vez mais progredir e trazer o que há de mais moderno. Porque isso em todas as profissões, até no próprio jornalismo, hoje a forma de entrevistar é outra, a postura do entrevistado do entrevistador é outra. No campo dela, então, no campo da medicina em geral, isso é fantástico, né? Porque no mundo a cada dia surgem novidades, surgem novas técnicas, e o profissional que ama e que quer sempre dar o seu melhor para quem está ali precisando dos serviços, isso é fundamental. Você está sempre up to date, como chama, né? Sempre atualizado com o que há de mais moderno, e é o amor, né? Isso tudo envolve muito amor, né? É verdade. O Hebe Gomes foi um dos primeiros diretores da TV Tupi, não é? Diretor de programa da TV Tupi, trabalhou com o Wilton Franco, trabalhou no Povo na TV, aqui agora, antes do Povo na TV, com o Cirilo Reis Mocinho, não é isso? Enfim, é uma pessoa viajada, né? Foi pelas Ilhas Gregas, pela Europa, por tudo quanto é lugar aí do mundo, né? E hoje está aqui. Como é que você está vendo hoje para o profissional que chega, Web? Para o profissional jornalista, por exemplo, já falamos da odontologia, para o jornalismo. O jornalismo hoje sofre de problemas ou não? Olha, eu acho que está cada vez pior. O campo, o mercado está muito ruim. Inclusive o Sindicato de Jornalistas está passando por uma situação terrível. Eu tive a oportunidade de estar bem próximo a eles, fiz eventos lá, inclusive, e me mandaram há quase um ano ou mais que não me mandavam o jornal. E me mandaram agora, porque estão com a necessidade de um rombo que houve de mais de 500 mil reais lá. Isso foi apurado. Da administração anterior. Isso, mas tem muito mais coisas. Então, estou agora já fazendo esse convite, que eu acredito, é para chegar lá, provocar outros eventos, né? Exato. E para gerar recursos. Então está uma situação cada vez pior, porque o mercado é muito, muito concorrido e de uma forma desleal, né? Você vê, por exemplo, né, nós temos
eu não me canso de falar sobre você, porque conheço há tantos anos. Há mais de 30 anos, no mínimo. Exatamente. No mínimo. O profissional que você é. Você participava de debates meus há 30 anos atrás na Rádio Tamoio, você lembra? Isso, exatamente. Você, o saudoso Arildo Bernac. Arildo Bernac, grande figura. Então, Fernando, então é o seguinte, eu acho que pessoas assim, tinham que ser, você, por exemplo, tinha que ser convidado até para dar palestras. Eu tenho até sido, eventualmente. Não só de jornalismo. Você tinha um conhecimento fantástico, a sua abertura. Muito obrigado. Inclusive, eu estou trazendo um forte abraço para você, da Tereza Vasconcelos Figueiredo. Um abraço para a Tereza, bem lembrado. Tereza, abração para você, querida. Prazer mesmo. Uma grande admiradora sua, conforme milhares e milhares de ouvintes. Você me dá a oportunidade, se você me permite, não querendo te interromper, mas já interrompendo, você me dá a oportunidade, às vezes as pessoas não entendem bem aquilo que a gente está fazendo. Não é? Quando você chega a um determinado momento na profissão que você ama, que é o caso meu, eu sempre amei não só o rádio, eu amei a comunicação, porque eu fiz teatro, você sabe, durante muito tempo, tenho registro de ator, né? Enfim. Então eu amo a comunicação. E às vezes as pessoas têm algumas opiniões, sabe, Reni, curiosas. De uma certa feita alguém perguntou, mas não sei qual é o objetivo do programa, do Fernando fazer um programa em casa. E eu disse, eu faço o que gosto. E ao fazer o que gosto, eu não quero provar a minha competência, eu quero estimular para que outros façam também. Porque é a falta de comunicação que às vezes dá tantos problemas na nossa vida. E de outra feita alguém falou assim, mas Fernando, você foi líder de audiência de meia-noite às 3. Muitos anos. Então você tinha que fazer esse programa meia-noite. Eu falei, Deus me livre. Só para completar a raciocínio, Deus me livre. Mas eu não quero não, eu vou fazer na hora que eu quero fazer e ele fica ao longo. Ah, mas aí você teria uma enorme audiência. Não, não teria não. Por quê? Porque na internet é outro veículo, é uma outra coisa. Uma coisa é você ter por trás uma grande empresa de comunicação com audiência consolidada. A outra coisa é você fazer um programa na internet que você visa o quê? Quantidade? Não, jamais. Você tem que visar qualidade. Então essa é a ideia, é a oportunidade. Então as pessoas ficam imaginando, né? A história. Vou voltar para você, eu sei que você está ansioso, mas eu quero saber da nossa querida Reni. A Reni, para variar, caprichou no figurino, né, Samira? Meu Deus do céu. Eu não vou falar todo dia que ela está bonita, não. Entendeu? Sempre elegante, isso, né? Todos nós somos unânimes ao afirmar essa. Mas é o dia a dia seu mesmo, né? É o dia a dia que a gente vem, reflete até na clínica dela. Eu sei que eu sou cliente e você chega lá, meu Deus do céu, tudo limpinho, tudo arrumadinho, né? Passa uma senhora e pergunta se você quer água, se quer café. Eu penso assim, isso aí tem o dedo da Reni. Estou errado? Não, tá certo. É o amor que faz isso tudo. É a atenção, né? A atenção, a pessoa tem que se sentir acarinhada, acolhida. Eu acho assim, porque dentista, ninguém gosta de um dentista, né? Não, espontaneamente ninguém vai, né? Por necessidade. É raro. Então, você sendo bem acolhido, fica mais suave, né? Faz um carinho no coração. É verdade. É isso que você agrega a parte técnica. Isso. Né? Você acha que o profissional que é sisudo, ele fica em desvantagem com relação não tem mais lugar hoje, não tem. Não tem. Não tem. Muitos colegas param de trabalhar, entendeu? Que formaram até depois de mim e já pararam. O mercado tá ruim, o mercado não tá legal. Eu, graças a Deus, não posso dizer isso. Eu acho que o que falta mesmo é acompanhar o mundo, né? A forma de tratar as pessoas, a forma de trabalhar, né? O que você oferece. Eu acho que essa é a receita, né? Outro dia eu fui no médico, um médico excelente, mas eu me senti entrando num açougue. É mesmo? Porque era uma gritaria, era uma confusão, era um tumulto, eram umas salinhas horríveis, um banheiro horrível,
Você entende? Então você diz assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? E não é isso. Você pensa. Isso significa que dificilmente a pessoa volta. Não voltei. Aquela que tiver sensibilidade, não vai voltar. O Herpe Gomes, eu quero aproveitar você naquilo que você sabe fazer, que é exatamente a área de comunicação, né? O que na realidade faz um bom jornalista? Olha, Fernando, procurar principalmente o que está em foco, né? Certo. As coisas principais e as necessidades que nós temos de estar divulgando. E o que muitas pessoas não fazem. Você vê que grandes comunicadores ficam em cima do muro. Grandes comunicadores não tomam posição, né? Não, exatamente. Entendeu? E eu queria voltar um pouquinho atrás para dizer que você... Não é que você... Eu estou querendo escapar de elogio, por favor. Não, mas eu não me contenho. Eu não posso me conter diante de você, sinceramente. Abraço para Tereza! Eu sabendo, e vendo, observando, acompanhando o sucesso que você sempre foi, que você estava falando, e não lembrou que você entrou no lugar da Cidinha Campos, já em 90, 91. Isso, 91. Um grande sucesso que você foi no lugar da Cidinha Campos, de 9 ao meio-dia. Isso. Por anos. Quer dizer, então, para você assumir um lugar de uma Cidinha Campos, que na época era a principal radialista do Rio de Janeiro, eu acho que tem que ter muita competência. E você prova que tem. Então, eu não me canso. Mas aí você eu fugiu. gosto de falar de você. Então, não adianta. É minha admiração muito grande. Muito obrigado. E até lamento profundamente sobre essa confraria, como um abraço a todos, que eu tenho um respeito muito grande e um carinho por todos. Mas eu não sei como é que não pode, por exemplo, vir sempre pedir uma consulta para você. Eu, por exemplo, fico emocionado, gosto muito de estar com você e aprendo cada vez mais. Então eu acho que essa turma precisava entender isso. Você sabe, você me vê dá uma chance. comunidade ali pequena e muitos, às vezes, me dá não chance. tem entendimento. O que eu acho é o seguinte, nesse tocante que você falou, não é uma consulta comigo, é consulta com todos. Né? Mas o professor é você. Eu acho que todas as pessoas têm de ser ouvidas e todas elas são importantes. E uma coisa que eu aprendi, e aprendi através da democracia, é que aquele que pensa diferente de mim, necessariamente não é meu inimigo. Eventualmente é alguém até que possa me alertar para, digamos assim, alguma coisa que eu possa melhorar. Concorda, doutora Rena? Concordo demais da conta. Em odontologia tem muito isso. Tem sempre um colega que sabe uma coisinha que vai acrescentar no seu profissionalismo, no seu dia a dia, e você tem sempre alguma coisa para ensinar. Então, a troca é muito importante. Eu aprendi muito com colegas, inclusive meu dentista era o Dr. Onofre Pupinha, a família de maiores dentistas, a família mais numerosa de dentistas do Rio de Janeiro. O pai dele era CRO número 50. Como é que... Aprendi muito. Como é que... Foi isso que despertou a sua vontade de ser dentista quando jovenzinha, não? Não, eu já vim de Minas com a ideia só. E aqui... Foi orientação da minha irmã, porque eu sempre fui muito habilidosa. Aí eu me lembrei de uma aula que eu tive com 10 anos de idade, que o dentista da cidade foi me mostrar o dente. Eu acho que ali foi minha paixão. O Marcos, que era o dentista lá, foi o primeiro dentista formado na minha cidade, porque eram práticos, né? Eram práticos. Né? Qual é a cidade? Então eu me apaixonei, Resplendor. Em Minas Gerais. Então eu acho que eu me apaixonei ali com 10 anos. E os caminhos, né? Que Deus faz, né, e te leva, né, vai te dando discernimento, né? Eu acho que eu fiz a profissão perfeita e meus filhos que tiveram a oportunidade de fazer outras coisas, 2 seguiram a profissão, né? E eles têm a oportunidade, às vezes, de aprender coisas comigo. Eles me ensinam as coisas ultramodernas, que eu fico assim, que espetáculo, né? E eu ensino as coisas antigas, eles primeiro falam assim, que isso, mãe? Eu digo, presta atenção, que interessante da odontologia antiga, né? Então essa troca é muito importante. Muito bem. Doutora Rene, olha, quando o programa é bom, voa, né? Já estamos acabando, queria que a senhora, então, desse alguma maneira de contato por parte dos nossos queridos amigos que estão nos vendo. O telefone é 981187070 e o e-mail Rene, que escreve R-A-N-I, silveira.k@gmail.com. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando e muita luz. Muito bem. O Herpe Gomes, uma honra tê-lo aqui conosco, essa figura histórica do jornalismo brasileiro, não é? E que realmente sempre me deixa satisfeito com sua presença. O seu recado final.
Fernando, agradecendo mais uma vez aí pelo convite. E eu queria lembrar o seguinte, você comentou comigo que um dos convidados, uma das convidadas que estaria aqui, era a Ana Rodrigues. Ah, sim, vai na sexta-feira. Na sexta-feira. Vai ser Ana, Carla Matera e Adriana Recovitz. A Carla, uma das maiores repórteres esportivas, né? E também a Recovitz, uma das grandes produtoras do rádio. Falar nisso, você me dá a chance, me perdoe, de lembrar que elas estão fazendo um curso de jornalismo que será dado na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI. Então, quem tiver interessado, né, veja o programa de sexta-feira que teremos as meninas aqui. Muito bom. Inclusive, eu me propor também, né, se precisar, eu me ofereço. Tá certo. Seria uma honra muito grande levar até o Sindicato de Jornalistas, que de repente também seria uma oportunidade boa, porque tem pessoas que não vão para a BI, preferem o Sindicato de Jornalistas. E então iríamos desenvolver o assunto. E na medida possível eu poderia ajudar. Né, eu entro em contato contigo. Exatamente. E, Fernando, e conforme eu digo, infelizmente, né, eu acho que fica muito difícil você falar de ser humano, né? E eu acho que as pessoas têm que chegar perto do espelho de manhã, ao ir fazer a sua higiene e tal, e fazer uma reflexão e ver bem como está fazendo as coisas, como está reagindo, como está fazendo, sabe, o comportamento. Eu acho que é muito importante, porque infelizmente é uma situação muito, muito, muito deplorável. Eu acho que as pessoas estão completamente erradas, fazendo coisas completamente diferentes, mudou completamente o comportamento, né? Então eu acho que tem que chegar no banheiro e pensar um pouco. Fazer uma reflexão, né? O que você faz volta. Na família, o que você faz volta. E mudar um pouco. Samira Valente, mostra aí esse livro para mim, por favor. Deixa eu voltar a câmera aqui. Esse é o livro do meu querido amigo Rubens Teixeira, Como Vencer Quando Você Não É o Favorito. É fantástico esse livro, obrigado, que eu vou mostrar aqui. O Rubens esteve aqui conosco na última quinta-feira, ele é o secretário de Meio Ambiente e Conservação do Rio de Janeiro, mas além de tudo é um querido amigo. Durante 7 anos ele foi diretor financeiro e administrativo da Transpetro. Saiu da Transpetro sem nenhuma suspeição a partir de uma diretoria que é toda quase suspeita, não é? E veio então assumir agora essa secretaria. Agora o fantástico, ele me convidou, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo juntamente com o Leleco Barbosa no programa Filho do Chacrinha, na CNT. E ele surpreendeu a todo mundo, porque eles não esperavam a qualificação que ele tem. Ele é advogado, ele é engenheiro nuclear, ex-capitão do Exército, engenheiro nuclear formado pelo IME, e é também doutor em economia. Quer dizer, são 3 formações e uma pessoa super dinâmica e simples. Esse elogio vai de graça, porque inclusive ele vai agora fazer o seu 7º livro, e existe um livro dele, o 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que ele fez também com o magistrado William Dowell. É isso mesmo, né? William Douglas, fez a 4 mãos, digamos assim. Esse livro já vendeu no mundo 250 mil exemplares. E esse livro ele está sendo vertido, digamos, já está sendo publicado na Inglaterra, onde foi fazer palestra, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão. Me parece que, se eu errar, é um desses países da Ásia, eu não me lembro qual. Enfim, ele hoje já é um cidadão do mundo, que poderia, a meu ver, até parar de trabalhar do que se dedicar a uma tarefa tão árdua que é a conservação do Rio de Janeiro e com pouco dinheiro. Mas, de qualquer maneira, então eu recomendo quem puder comprar esse livro. O título é muito interessante, né? Como é que é mesmo, Samir? Como vencer quando você não é o favorito. Ele muito humilde, muito pobre, simples. E ele venceu através do seu esforço. O esforço próprio, pelo que eu sei, um menino pobre muito carente. Verdade. E foi se superando e foi com certeza estudando muito. Você falou que ele estudou no Instituto Militar de Engenharia. Não, e é uma coisa tão fantástica que o irmão dele, que hoje é capitão do Exército, o irmão dele deu uma recuada na própria carreira para que ele pudesse estudar. Então o irmão mais velho foi quem pagou os estudos dele. Então, esforço próprio mesmo. Vale a pena ler o livro, que a receita vai estar aí de um cara que saiu lá de baixo e chegou ao sucesso. Que ele é um homem de sucesso. Meu Deus do céu, eu que sou um modesto escritor,
quando eu acho que vendo 10 mil, eu acho que é muita coisa, imagina a pessoa vender 250 mil livros num país que não tem a tradição de ler, né? Fala aí, Buerpe. Não, eu queria aproveitar a doutora Rene para saber, por exemplo, a pessoa, com que idade a pessoa pode fazer um transplante, pode ter um tratamento melhor, até que idade, por exemplo, tem pessoas que estão com 60, 70, 80 e ficam preocupadas. É boa a pergunta. Né, já tinha despedido, mas saber, é boa a pergunta. Olha só, não há limite de idade. Para você ter uma ideia, 15 dias atrás, nós fizemos implante numa senhora de 94 anos. Olha! Então, a maioria dos clientes é entre 70 e 85. É uma grande fatia. Que é a faixa que mais perde de dente, né? Isso, que já perdeu nessa época que a gente viveu, né? Sem flúor, sem muito dentista, ainda com dentistas práticos. Nossos pais não estão orientados a nos conduzir, né? Então, não há risco, não há perigo desde que seja bem feito. A gente pede exame de sangue, risco cirúrgico, sob a orientação do médico, não há limite de idade. 90, 91, 92, 93, 94 já fizemos. Olha, que bacana. Fantástico, né? Olha aqui, então, agradecendo mais uma vez, finalizando o programa, do capítulo Não Coloque Sobre os Outros o Peso que é Seu, do livro Como Vencer Quando Você Não é Favorito, de autoria do Rubens Teixeira, tem uma frase de Confúcio, que diz o seguinte: o homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum atribui a culpa aos outros. Muito obrigado a todos vocês. Se Deus quiser, amanhã 8 horas estaremos juntinhos. Abraço grande, fiquem com Deus. Bom dia.